uma cara 30 graus, aqui embaixo também vai ser 30 graus. Mas a volta completa tem que dar 360. 360 menos 60 dá 300. Dividido por 2, 150. Logo, esse daqui tinha que ser 150 graus e esse daqui também 150 graus. Tá vendo? Se a gente tivesse só esse ângulo aqui, ó, só o valor desse ângulo de beta ali lá em cima, de 30, a gente conseguiria resolver todos os outros ângulos só com essa propriedade, tá? Dos ângulos. Show de bola? Alguma dúvida nessa? Mais tranquila, né? Vocês têm total liberdade, eu vou avançando, mas vocês têm total liberdade de escrever no chat caso surja alguma dúvida. Vamos agora, relação entre dois ângulos quanto suas medidas. Perdão, antes, vamos aos ângulos notáveis, tá? Faz mais sentido eu falar primeiro dos ângulos notáveis. Não é aquela tabelinha de trigonometria que eu vou trabalhar com vocês agora, tá? Que é aquela 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz só um vai no 1, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Não é essa daí, não. A gente vai trabalhar com o quê? A gente vai trabalhar, primeiramente, de entender o que é um ângulo reto. Eu não vou escrever ângulo, não, eu vou escrever só reto. O que é um ângulo reto? O que é um ângulo agudo? O que é um ângulo obtuso? E, por fim, é, deixa eu só trazer isso daqui mais para cá. Eu fui junto. E por fim, pessoal, a gente vai entender o que é um ângulo raso. Tá? Eu sei que muita gente já viu isso, mas pode acabar esquecendo, porque a gente vê isso muito no ensino fundamental. Vamos lá. Ângulo reto. O ângulo reto, como o próprio nome já diz, é um ângulo, tá? Vocês já podem imaginar que é um ângulo de 90 graus. Tá vendo que essas retas A e B, elas são perpendiculares? Se elas forem perpendiculares, significa que o ângulo formado entre elas é de 90 graus. É um ângulo retângulo. Perdão, é um ângulo reto. E é por isso que a gente vê muito falar sobre triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque a junção dos catetos, eles não são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, significa que eles formam um ângulo reto entre si. Formam um ângulo de 90 graus. Então, sempre falar que tal coisa é ângulo reto, tem ângulo reto, tal coisa possui duas retas perpendiculares entre si, significa dizer que essas retas formam 90 graus, tá? Agora, agudo. O que seria um ângulo agudo? Eu vou desenhar um ângulo agudo mais ou menos aqui. Tal coisa que eu apelidei esse ângulo como θ. O que seria esse ângulo agudo? O ângulo agudo, ele é maior que 0 graus, entretanto, ele é menor, perdão, aqui é assim, mas ele é menor que 90. Ou seja, ele é um ângulo menor que 90 graus e maior que zero. Como a gente percebe isso? Vamos tracejar aqui, ó. Concorda que nessa linha tracejada aqui, de verde aqui, ficaria 90 graus? Eu vou até apagar essa linha aqui. Vou fazer com essa caneta aqui, ó. Ficaria 90 graus dessa forma aqui, ó, tá vendo? Dessa forma ficaria 90 graus. Se veio, ó, daqui para cá, ou seja, caiu, você está vendo que tombou um pouquinho o ângulo, como se a reta, como se ela fosse deitar um pouco, significa que esse ângulo aqui, ó, obrigatoriamente ele tem que ser menor que 90 graus. Mas a reta não chegou bem aqui, ó. Ela não chegou ainda bem aqui. Já que ela não chegou ainda bem aqui, ela obrigatoriamente tem que ser maior do que 0 graus. Certo? Agora o obtuso não. O obtuso já é o contrário desse. O obtuso é um ângulo que ele é mais ou menos dessa forma aqui. E ele, deixa eu fazer essas retinhas aqui, ó. Ele é maior que 180 graus, tá? Perdão, ele é maior que 90 graus, entretanto menor que 180. Então o que que a gente sabe? Que ele é maior do que 90 graus, mas ele é menor do que 180 graus, tá? O ângulo obtuso, se a gente for analisar conforme aquilo, ó, aqui formaria um ângulo de 90 graus. Se aqui formaria um ângulo de 90 graus, e tá vendo que ele tombou para o outro lado agora, tombou para o lado esquerdo, significa que
a reta ela abriu mais. Tá vendo que ela deu uma abertura maior? Se ela abriu mais, isso significa dizer que esse ângulo ele é obtuso. Por quê? Esse ângulo θ formado, ele tem que ser maior que 90 graus, entretanto, ele não chegou aqui ainda, ó. Ele não chegou ainda. Portanto, ele é obrigatoriamente menor que 180 graus. Agora, o ângulo raso é exatamente o ângulo raso, trazer um pouquinho mais para cá, é o ângulo de 180 graus, tá? O ângulo raso é o ângulo de 180 graus, porque a gente tem as retas A e B, mas elas meio que elas estão no mesmo plano, tá? Retas A e B. 180 graus. Então, reto é 90, raso 180, agudo maior que zero e menor que 90, mas você sabendo que é menor que 90 já ajuda demais. E obtuso, ele obrigatoriamente é maior que 90 e menor que 180. Mas você saber que é maior que 90 já ajuda muito, 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 muito. Show? Agora vamos para a próxima aqui, que a gente vai trabalhar agora na próxima, exatamente aquilo que eu havia ido sem querer. A relação entre dois ângulos quanto suas medidas, tá? Então, relação entre dois ângulos quanto às suas medidas. Quanto suas medidas. Vamos lá. Alguém sabe me dizer o que são ângulos complementares e suplementares? Alguém tem essa já noção já pré-definida na cabeça? Já estudou sobre isso? Ou estudou, mas não lembra? Uma forma de revisão. Alguém sabe o que é suplementar e complementar? Complementares somam 90 graus. Suplementares 180. Perfeito, exatamente, tá? Temos aqui duas retas, A e B, tá? Temos uma reta A e uma reta B, formando um ângulo reto de 90 graus. Entretanto, temos uma reta aqui no meio, uma reta C, e ela dividiu isso em um ângulo aqui, ó, de 30 graus e aqui de 60 graus, tá? E aí, o que que são ângulos suplementares? Na verdade, eu não vou nem colocar com número. Eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Dividiu de alfa, beta e teta. Então, o que que significa dizer que eles são complementares? Significa que teta mais beta tem que dar obrigatoriamente 90 graus. 30 mais 60, 45 mais 45, mas nesse caso seria uma bissetriz, porque dividiu os dois ângulos congruentes. 20, 70. Então, varia muito. Já dizer que eles são suplementares significa o quê? Significa que essa reta, ó, ela fez mais ou menos isso daqui, considerando aqui o ponto inicial, temos uma reta A e aqui temos uma reta B. E temos uma reta que fez assim, ó. Dividiu aqui também em beta e aqui em teta. Então, isso significa dizer que o quê? Teta. Deixa eu só escrever um pouquinho mais para baixo, mais beta é 180 graus. Basicamente, a gente pode colocar já em prática duas coisas que a gente acabou de ver. Desse ângulo aqui, ó, formando só focando na reta C e A, nessa reta aqui, ó, C e A é o nome de uma loja. Caraca, essa loja antigamente era boa. Eu ia muito no shopping aqui de Vitória jogar videogame, velho, na Saraiva, na Avenida. Era bom demais. Focando nessas retas aqui, ó. Nessa reta. Tá vendo que esse ângulo aqui é formado? O que eu sei sobre esse ângulo? Que obrigatoriamente ele é maior que 90 graus. E agora focando na B, na reta C e B, o que eu sei sobre esse ângulo? Que obrigatoriamente ele é menor que 90 graus. É por isso que eu primeiro ensinei ângulos retos, ângulos opostos pelo vértices e etc, tá? E agora,
como a gente pode decompor um ângulo, tá? Eu não estou falando em relação a vetor, tá? Vetor a gente vai ver na física. Provavelmente depois que a gente passar em MCU, a gente vai ver decomposição de vetores na física. Decomposição de um ângulo. Tá todo mundo aí, só para não saber? Temos 6 pessoas hoje, depois de muito tempo, uma aula minha, né? Bom, o que significa decompor um ângulo? Decompor um ângulo significa dizer que o quê? Significa dizer que a medida é expressa em graus, ela pode ser composta por submúltiplos do graus, que são minutos e segundos. Minutos e segundos, tá? O que que a gente sabe? Um macete, que 1 grau equivale a 60 minutos. Já 1 minuto, que a gente simboliza com essa tracinha aqui, ó, essa tracinha aqui, ó, representa 60 segundos. Se a gente for decompor isso, vamos supor que a gente pegue um ângulo qualquer, em várias medidas, e a gente queira decompor como a gente sabe, o minuto e o segundo, tá? E aí, o porquê que isso existe, tá? Desse 1 minuto e 60 segundos. É uma história muito engraçada dentro da matemática, mas eu vou contar a vocês, tá? Só para não ficar tão vago. Essa divisão, que 1 grau é igual a 60 minutos, eu lembro que foi um professor de matemática muito querido meu que me contou. É uma herança, já trazendo um pouco mais para a história, é porque antigamente os sumérios, babilônicos, aqueles povos da antiguidade oriental, eles precisam, lá na Mesopotâmia, né? A galera que estuda história aí pro Enem igual eu, tinha que estar com isso aí na ponta da língua já, tá? Ou pelo menos ter um leve conhecimento disso. Essa galera da Mesopotâmia, os sumérios, babilônicos, cara, os sumérios inventaram escrita lá, os caras são top demais. Enfim, há mais de 4.000 anos atrás, né, eles desenvolveram uma base numérica sexagemal, ou seja, 1 grau, 60 minutos. Ser uma base sexagemal é uma base em volta dos 60. Por que que eles escolheram isso? Porque é muito mais fácil a divisão de muitos números, tá? Dizem, tá? Aí eu já não sei se é verdade, que os sumérios eles utilizavam as falanges, tá? Dos dedos da mão multiplicados pelos dedos da outra mão, entendeu? Eram dedos da mão que são 12, né? De acordo com a história, por isso que eu acho que isso é meio doideira da cabeça. E os dedos da outra mão são 5. Então 12 vezes 5, 60, tá? E, tipo, também facilitava muito, muito em divisões que resultassem em números inteiros, contrariando as bases de 10 e 100. Por quê? Se a gente pega um número 8 e divide por 10, dá 0,8. Obviamente eles não trabalhavam com isso antigamente, mas eles trabalhavam com números que eram mais divisíveis por 60. Era mais fácil. E ele também, onde que a gente vê isso? A gente vê isso muito em círculo, que a gente vai ver que a circunferência foi dividida de 360 graus. Por quê? É 60. Logo, se a gente dividir o círculo em 6 partes, a gente está dividindo eles, pegando um círculo aqui, ó, e dividindo. Não vou conseguir dividir 6 partes direitinho, mas finge que tá tudo certinho. Eu não. Obviamente não tava compartilhando a tela. Mas eu não escrevi nada demais, tá? Eu só desenhei um ciclo, tá? Finge que esse ciclo tá exatamente bem certinho, bem dividido em 6 partes, todas iguais, tá? Mas se todas elas tivessem iguais, todos aqui, ó, seria 60 graus, tá? Só para contextualizar de onde surgiu essa historinha toda aí, tá? Bom, agora vamos trabalhar um pouco saindo de ângulos, tá? Saindo de ângulos,
No material, tudo que tiver em vermelho, a gente está entrando em outro tópico, tá? E agora a gente vai ir para retas paralelas. Deixa eu só. Retas paralelas e transversais. Retas paralelas e transversais. O que são retas paralelas, tá? Retas são paralelas são duas retas que nunca vão se encostar. Como, por exemplo, essa daqui. E travou de novo. Ô, glória, meu irmão. Retas paralelas, elas nunca vão se encostar, tá, pessoal? Retas transversais, tá? É uma reta basicamente assim, ó, que intercepta não só. Ah, não. Se tiver travado de novo, eu desisto. Ah, tá. Não intercepta. Pode interceptar só uma reta, tá? Dessa forma aqui. Caraca, não é possível que isso tá com um delay sinistro, cara. Tá com um delay sinistro. Interceptam, por exemplo, só essa reta aqui. Ou uma reta transversal intercepta duas retas paralelas, tá? Pode ser que isso aconteça também. É uma possibilidade. Calma aí. Tá muito lagado, cara. Não é possível, mano. A minha voz ela não tá lagada, não, né? A qualidade tinha caído demais, mano. Porque hoje a internet aqui em casa não tá tão boa, não. Pelo amor de Deus. Show. Deixa eu ver uma coisa aqui. De vez em quando sua voz tá travando. Essa internet de hoje, cara. A internet não tá nada boa hoje. Deixa eu sair e entrar de novo. Eita, eu não acredito. A internet hoje resolveu tirar o dia pra me estressar, velho. Não sei se é a minha ou a tua, mas acho que é minha. Não, hoje a minha internet da Vivo tá uma. Nossa, belíssima, pra não falar outra coisa. Tá ótimo. Tá perfeito. Ó, a internet tá vivo hoje, tá? Tava travando pra mim também. Pois é, velho. Ah, mano, isso dá até raiva, velho. Carrega, pelo amor de Deus. Ai, aí, carregou. Tá todo mundo conseguindo ver antes que trave de novo. Provavelmente que é isso que vai acontecer. Na pior das hipóteses, eu crio uma aula no Meet mesmo e a gente vai pra lá, velho. Calma aí, um instante. Eu vou ligar os dados móveis meu aqui, que é mais fácil. Os dados móveis, que é melhor.
Não, travou mais, tô trocando a internet aqui. Boa noite, gente. Calma aí. Isso. Exatamente isso que eu quero. Vamos ver se vai. Diz diz que foi. Por favor. Calma. Oxi. Não, foi, mas ainda continua ruim. Ah, conectou na minha agora. Agora foi. Agora foi. A bateria tá no 17. A tablet minha também tá. Vamos lá. Foi. Gastar meus dados uma vez? Tô nem aí, não. Telefone do Arthur. Vamos lá. Retas paralelas e transversais. A primeira coisa que a gente vai aprender de retas paralelas e transversais vai ser o seguinte: se duas retas paralelas e distintas se intersectam em uma transversal, então os ângulos alternos e internos são congruentes, tá? É aquela regra dos alternos e internos. Eu não vou escrever tudo o que eu falei para poupar tempo também, né? Vamos poupar tempo, né? Vamos lá. Temos duas retas paralelas. Reta R e S. E temos uma reta transversal T. Bom, o que que a gente sabe? O que que vai dizer que os alternos e os internos são iguais? Então, o que que a gente tem de diversas coisas aqui, ó. Esse amarelo, esse amarelo. Agora, todos que estiverem de verdes, só terminar de escrever. Pô, não, o Discord ele tem alguma coisa comigo, cara. Fazer pelo só computador, não. Eu vou comprar uma mesa digitalizadora e vou fazer tudo só pelo computador, velho. Desse jeito não dá. Mas se o Discord tá na maldade, eu tô mais ainda. Que agora eu vou utilizar os dados móveis do tablet. Tô nem aí. Bicho, bora pro Meet que é melhor. Vou dar a última chance pro Discord. Bom, o que eu tava falando é isso daí, ó. Tá? Os ângulos alternos, todos que eles estão de amarelo, os ângulos são iguais. Todos aqueles que estiverem de verde, os ângulos também são iguais, tá? Caso queiram focar em só um, é só focar nesses daqui primeiro, tá? Tá vendo que os alternos e os internos são iguais? Ó, esse é interno desse, esse é externo desse. São todos iguais, tá? A única coisa é que eu complementei com os outros ângulos. Show de bola? A outra propriedade, ela vai, a gente vai dizer que essa é a principal propriedade das retas paralelas e retas transversais, tá? Conforme isso, vamos resolver um exemplo aqui. É, Na verdade, eu vou deixar para resolver exemplo depois, numa aula um pouco mais apropriada para isso. Mas a única coisa que eu quero que vocês gravem, e também que a gente está ficando sem tempo por causa do Discord, mas a única coisa que eu quero que vocês gravem das retas paralelas e transversais é isso: ângulos alternos e internos. Isso já mata a maioria das questões, tá?
Vamos agora trabalhar com polígonos. Se sobrar tempo, eu faço os exemplos na outra página, mas deve sobrar. Aí eu faço os exemplos com vocês. Polígonos. Bom, temos polígonos quanto à sua classificação. Olha aí, eu estou usando os dados móveis do tablet e ficou bem melhorzinho por enquanto. Não tá nem de baixa qualidade. Vou fazer sempre isso agora. Temos polígonos com base na sua classificação, tá? Temos polígono convexo e polígono côncavo. Alguém sabe me dizer a diferença? Bom, só para acelerar aqui mesmo, um polígono convexo, eu vou desenhar aqui mais ou menos um polígono convexo. É um negócio, pode ser uma figura geométrica mais ou menos assim, ó, pode ser considerado? Pode ser. Um polígono convexo é que se a gente traçar uma reta aqui, ó, ela entra e sai assim, ó, passando duas vezes só pelo polígono. Tá vendo que ela passou uma vez bem aqui e a outra vez bem aqui. Já num polígono côncavo, não acontece bem isso, tá? Vou desenhar um polígono côncavo mais ou menos aqui para vocês verem. O polígono côncavo é algo, pode ser uma figura mais ou menos assim. E ó, se a gente traçar uma reta, ela entra por aqui, passa por aqui e ela sai por aqui, ó. Tá vendo que ela entrou uma vez e saiu uma. Entrou de novo e saiu de novo. Diferente daqui, que só entrou uma vez e só saiu uma vez. Essa é a principal diferença entre polígonos convexos e polígonos côncavos, certo? É a principal diferença. Ah, com qual nós vamos trabalhar na geometria plana? Convexos. Show? Vamos trabalhar com os convexos. Bora para a próxima agora, é que são elementos de um polígono, tá? Elementos de um polígono. Eu não vou nem escrever de um polígono, eu vou escrever só elementos, que todos vocês vão entender. Bom, os elementos de um polígono. Eu vou desenhar um polígono aqui, um polígono cujas dimensões assim, ó. Deixa eu desenhar um polígono. Ah, eu vou desenhar ele assim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, temos ângulos internos e externos, tá? Vamos supor, aqui temos ângulos internos. E os ângulos, ó, ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno e ângulo interno, não são todos sempre iguais, tá? E se a gente prolongar, ó, prolongamos, eu vou até fazer de outra cor, para vocês conseguirem visualizar. Prolongamos, prolongamos. Se a gente prolongar as suas retas, prolongamos novamente e prolongamos novamente. Fica algo mais ou menos assim. Os ângulos externos a ele são suas prolongações. São as suas prolongações. E aí a gente tira diversas coisas muito importantes desses prolongamentos dos ângulos internos, como a principal delas. A gente sabe o quê? Que se a gente está prolongando, se a gente focar em um só ângulo aqui, ó, esses ângulos, esses dois ângulos juntos, ou seja, o externo mais o interno juntos formam 180 graus. Por mais que aqui, ó, não tenha aparecido, é para formar. Os ângulos internos mais os externos formam juntos 180 graus, tá? E aí agora a gente também tem um número de diagonais, tá? Antes, antes de falar um pouquinho sobre o número de diagonais, eu vou tentar desenhar o mesmo polígono aqui. O que são as diagonais? São esse daqui, ó. Se a gente traça esse daqui para cá, esse para cá, aqui, para cá, esse para cá e esse para cá. Olha aí, ó.
todas as diagonais interligadas de um polígono cujo ele possui um, dois, três, quatro, cinco lados. Então ele seria um pentágono irregular, provavelmente. É, todo mundo conseguiu entender essa primeira parte aqui de polígonos. A aula já não vai se estender tanto, mas essa primeira parte aqui, ó, ângulos internos mais os externos dá 180 graus. Então, basicamente, se aqui for 30, aqui ó, for 30, fora vai ser 70. Tudo bem? Agora, tá, mas como eu calculo um número de diagonais de qualquer polígono, tá? Não falo só de um pentágono. Bom, tem uma fórmula para isso, tá? O número de diagonais de um polígono convexo, né, que a gente está trabalhando, que é o convexo, de lado que é maior ou igual a 3, sempre vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. Há como prová-la, mas, entretanto, pelo tempo que eu ainda tenho que fazer uma redação, eu não vou me aprofundar tanto, porque também não é nem a parte principal que eu preciso me aprofundar. Eu vou me aprofundar nas outras coisas. É nzão, tá? Vezes n menos 3 dividido por 12, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui desse carinha que tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 menos 3, isso tudo daria 2. 2 a gente divide com 2, 5. Então, qual é o número de diagonais de um pentágono? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí. E se fosse, sei lá, 4 diagonais? 4 menos 1, 3. Seria 2,5. Mas aí a gente não arredonda para isso. Vamos colocar um aqui melhor. 6 aqui. 6 menos 3, 2. 6 menos 3 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 vezes 3, 9 diagonais. Então, a gente percebe que n é um número de lados, tá? Onde n é um número de lados do polígono. Certo? Vamos para a próxima agora. Coisa muito importante de um polígono é que a soma de seus ângulos. Tem duas somas de ângulos dos polígonos, tá? Tem a soma dos ângulos externos, que, diga-se de passagem, é a mais fácil, e a dos ângulos internos, tá? A dos ângulos externos, sempre a soma dos ângulos externos vai dar 360 graus, tá? Ah, qual é a soma dos ângulos externos de um polígono de um pentágono? 360 graus. Qual é a soma dos ângulos externos de um hexágono? 360 graus. Sempre. Agora, dos ângulos internos, não. A soma dos ângulos internos, ela é dada por 180 vezes n menos 2, onde n ainda segue sendo um número de lados, tá? N é o número de lados. Percebe que a gente está fazendo tudo com base no número de lados dos polígonos. Então, a gente calcula o número de diagonais sendo n vezes n menos 3 dividido por 2, ou, se a gente quiser colocar n ao quadrado vezes menos 3n dividido por 2, a gente também pode. E soma dos ângulos, os externos sempre 360 e os internos depende do número de lados. Sempre depende do número de lados. Então, 5 menos 3, 180. 180 vezes 3 é 300, 240, 540. Tá? Depende muito do número de quantos lados a gente está falando desse polígono. Antes de fazer exemplo para vocês, eu vou aqui trazer a última coisa da aula de hoje, que vai ser polígonos regulares, tá? O que é um polígono regular? Como a gente pode trabalhar? Eu vou tentar colocar tudo de polígono
E tudo da aula de hoje só nessa primeira parte aqui, ó. Regular. É uma aula bem curta, né? Ixi, aí. Triângulo equilátero é um exemplo de um polígono regular. Um hexágono regular, que é a junção de seis triângulos equiláteros. Eu vou tentar desenhar um hexágono regular. Já não está regular. Tentar, que é muito difícil desenhar um hexágono regular. Não ficou regular. Mais ou menos, mais ou menos assim, tá? Outra coisa que a gente vai trabalhar lá pra frente, tá? É que o hexágono regular é formado por seis triângulos equiláteros, tá? Não tem aquilo dos lados terem a ver com triângulos? Tem, aqui, ó. São em relação aos triângulos equiláteros, João. O hexágono regular é formado por seis triângulos equiláteros. Por isso que a fórmula da área do hexágono é 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas aí a gente vai ver isso lá pra frente. Tem sim, exatamente. E eu vou fazer isso agora, tá? Em relação a polígonos, tá? Então, isso daqui, ó, é um exemplo de um polígono. Esse carinha é um hexágono regular. Deixa eu só apagar essas setas. Hexágono regular. Por quê? Todos os seus lados aqui equivalem a L e, em contrapartida, nossa, por mais que não esteja aparecendo, todos os seus ângulos são teta. Todos são iguais, tá? E aí tem alguns elementos importantes que a gente pode trazer para cá. Elementos importantes, tá? Em relação à circunferência inscrita e circunscrita. Bom, eu vou desenhar aqui um quadrado, dois quadrados, e agora tentar, tá? Eu vou tentar desenhar uma circunferência inscrita, muito bom. Nossa, acho que não foi a parte mais difícil. Não. Circunscrita, perfeito. Quase isso, mas tá ótimo. Inscrita e circunscrita. A gente vai ver algumas propriedades, tá? Alguns elementos importantes aqui. Em relação à inscrita, circunscrita, tá? Primeira coisa que, para vocês terem um formuláriozinho, O, para vocês entenderem aqui que é O, o R e esse Azinho que eu vou colocar, tá? Só para vocês entenderem. O O é o centro da circunferência. Centro da circunferência. Tanto da inscrita quanto da circunscrita, tá? E então, da circunscrita. Segura um pouco. Nossa, a qualidade é muito. Ah, tá explicado o motivo, calma aí. Acho que é o time, mas não foi por causa dos dados móveis, não. Tem diferença que tá do Wi-Fi daqui pros dados móveis. Conectando o Wi-Fi daqui sem querer.
que aqui tem dois Wi-Fi. Aí eu esqueci um e agora conectou em outro sem querer. Aí, ó, voltei com os dados móveis aí, ó. Raio da circunscrita e tal, da circunferência circunscrita. E o apótema é o segmento perpendicular que liga o centro do polígono ao ponto médio de um lado. E ele é o raio da circunferência é inscrita. Raio da inscrita. Onde eu vou encontrar o apótema, o raio e as outras coisas aqui. Eu vou até fazer agora aqui. Vocês não concordam? Concordam comigo? Que aqui, ó, é o ponto central dessas duas circunferências. Mais ou menos, tá? Vamos fazer, começando na circunscrita. Se a gente traçar daqui, ó, para cá, daqui, ó, para cá, a gente tem o quê? O diâmetro da circunferência. Só que também a gente tem a diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado é sempre a raiz de 2, tá? Nossa, não ficou muito legal? Então, eu vou ter que diminuir aqui. A raiz de 2. Por quê? O lado aqui é A e esse lado aqui também é A. E aí, se a gente aplicar o Pitágoras, a gente encontra A raiz de 2. E aí, a circunferência, o raio dessa circunferência circunscrita, que ela pode vir daqui até o centro, seria o quê? Seria a raiz de 2 dividido por 2. Esse é o raio da circunferência circunscrita. Tudo bem? Já da inscrita, o raio ele é até aqui, ó. Ele é esse Azinho. Então, basicamente, o diâmetro seria a altura, que seria o lado A do quadrado, ou do polígono que a gente estiver trabalhando. O Rzinho vai ser a metade disso. Então, vai ser A ao quadrado. Mas como eu já coloquei que o apótema é A, eu vou colocar aqui é lado e aqui é lado. E aqui eu vou colocar também. Eita, pega. Eita, eita. Não vai dar, não. Eu vou colocar que aqui também é L, L e L. E aqui também vai ter que ser L. Perfeito? Então, o apótema, então, que é o Azinho, seria o raio da circunferência inscrita. A gente vê muito isso em várias coisas. Esse negócio do L raiz de 2 sempre dá certo, tá? Pode confiar. Num quadrado é sempre L raiz de 2. Por quê? Fazer a comprovação rapidinho. L ao quadrado seria igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que na verdade eu vou considerar que aqui é diagonal ao quadrado. Então aqui seria D2L, D é raiz de 2, perdão, L raiz de 2. Tá aí, ó. L raiz de 2. Comprovado isso, mas aqui são técnicas. Então, numa circunferência inscrita, o raio na circunferência inscrita é também chamado de apótema. Isso é muito importante porque quando a gente for ver cilindros e cones. Já na circunscrita, o raio é a diagonal do polígono que a gente está trabalhando, que geralmente sempre é um quadrado, tá? Todo mundo conseguiu entender tudo da aula de hoje em relação a ângulos, retas paralelas e transversais e também a introdução dos polígonos em geral? Alguém tem uma dúvida? Uma aula bem tranquila, bem de boa, nada muito exagerado e nem exacerbado. Eu estava com saudade de dar aulas a vocês. Bom, 85%, professor. Eu não sei se vocês preferem didáticas assim, é porque aqui eu estou sendo mais objetivo. Geralmente eu escrevo mais, mas eu percebi que escrever não fixaria tanto. Então eu estou, em vez de escrevendo, demonstrando, trazendo as coisas mais importantes, fazendo mais desenhos. O que que vocês estão gostando? Vai, desde a primeira vez que eu dei aula aqui, os desenhos melhoraram, pô. Fala aí, os quadros melhoraram. Olha aí como que tá o quadro agora. Achei bem mais organizado.
Exatamente, João. Perfeito. O quadro tá bonitão. Bom, eu falei que eu resolvi um exemplo com vocês aqui, e eu vou resolver um exemplo de retas, é, retas paralelas e retas transversais. Pode ser, perfeito, né? Uhum. Tá. Vou resolver um exemplo aqui, ó. Vou ver quantos exemplos eu vou conseguir resolver. Exemplos. Vamos supor que a questão ela vai dar duas retas paralelas, tá? Aqui. Eu sigo um roteiro de aula, tá, pessoal? Por isso que geralmente eu sempre fico em silêncio, porque eu tô analisando o que eu deixei de falar, o que eu olhei, os exemplos que eu separei. Então, é tudo bem trabalhado. Mas eu nunca liberei esse material antes porque fica mais comigo. Geralmente eu pego um caderno antigo e faço numa folha mesmo, separando tudo que eu vou falar de importante. É por isso que, tipo, às vezes eu fico em silêncio. Eu olho pra folha e falo assim, tá, o que que eu já falei, o que que eu não falei ainda. É claro que no quadro é mais organizado. Na folha é tudo rabiscadão. Vem na cabeça de lembrar de falar. Temos aqui uma reta transversal, essa reta é R, essa reta é S e S, tá? Deixa eu aumentar aqui agora para 8. Perfeito. Vamos lá. A questão me deu que esse ângulo aqui, ó. Nossa, mas ficou muito feio. Vou. Caraca, meu irmão, vou usar o 4, 3 ainda. Ele me deu que aqui é 70 graus, tá? E a questão me deu outra reta mais ou menos aqui, indicando que essa reta que eu fiz agora é uma bissetriz, tá? Só lembrando. E ele me disse o seguinte: daqui e aqui e aqui é B, ó. Ele me disse que aqui é B, e ele me disse que aqui é 4A, e ele me disse que aqui é 3A. Ele quer, o que ele quer? Ele quer o valor tanto de B quanto de A, tá? Ele quer o valor tanto de B quanto de A. Primeiras coisas que eu já consigo perceber aqui. Aqui é 70 graus. Se aqui é 70 graus, isso daqui tudo é 70 graus. E não é uma bissetriz, na realidade, não dividiu exatamente no meio, tá? Esquece que eu falei. E se aqui é 3A, eu sei que aqui também é 3A. Todo mundo entendeu de onde eu percebi isso ou todo mundo bugou? Por quê? Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar só com a reta T primeiro. Esquece essa reta, apelidada de C. Esquece essa reta C aqui, tá? Trabalhar só com a reta T. Aqui não é 70, então logo aqui também tem que ser 70. Mas se aqui também é 70, aqui, ó, também tem que ser 70. Logo, 4A mais 3A tem que também ser igual a 70 graus, concordam comigo? Porque tudo é 70. Então, isso fica 7A por 70. A gente divide agora os dois lados por 7. 70 dividido por 7. Então, A igual a 10 graus. Encontramos o valor de... Agora, eu vou até mudar de cor. Com base só nessa reta C aqui agora, se aqui, ó, só aqui é 30, então aqui, ó, não é alterno e externo, então aqui também é 30. E você não concorda que aqui não formou um ângulo raso? Isso daqui tudo? E o ângulo raso é o quê? 180 graus. Então a gente sabe que o quê? Que B mais 30 é igual a 180 graus. É, subtrai menos 30 graus de todos os dois lados, então cancelaria. Então ficaria 180 menos 30, B é igual a 150 graus, tá? Todo mundo acompanhou a linha de raciocínio ou travaram em algum momento. Tá vendo que não tem muito o que dizer em relação? Você tem que saber onde está cada ângulo, tem que entender muito bem a regra dos alternos e externos. Tá vendo? O como isso é importante? Questãozinha bem legal, mano. Esse exemplo aqui foi bem legal, de aplicação mesmo.
E, prof, bora na próxima aula de física fingir que tu vai ensinar relatividade? Ah, você sabe, eu posso falar uma coisa, aproveitar que a gente já tá finalizando, eu posso falar uma coisa pra vocês que vocês não sabem? Eu fui um dos criadores na época que eu estudava, né, na escola do clube de física, né? E eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabiam que eu tenho, não é uma teoria, tá? Porque teoria tem que ser comprovado e tal, é uma hipótese em relação a buraco de minhoca. Eu tenho um estudo todo feito em relação a buracos de minhoca, o porquê eles existem, como eles funcionam, como eles funcionariam se realmente for real. Eu tenho um estudo todo feito sobre isso. Já apresentei já esse estudo uma vez. E muita gente diz que realmente faz sentido. O próprio professor de física meu disse que realmente na época fazia muito sentido. E era para mim amadurecer a ideia, só que eu nunca não fui muito em frente, não. Mas eu tenho uma hipótese em relação ao buraco de minhoca. Algum dia eu apresento para elas. Pô, então eu já vou roubar para mim e postar no meu nome. É legal, cara. É uma hipótese muito boa. Qualquer dia eu apresento, tá? Bom, deixa eu ver se eu separei mais algum exemplo aqui. Hum, deixa eu ver. Cara, eu posso fazer isso na aula de círculo. É uma boa negócio. Deixa eu pesquisar na internet se tem uma questão do ITA pra gente resolver agora. Questãozinha aqui, rapidão. Ah, toda a matéria não. Os exercícios de toda a matéria são muito fáceis. Hum, peraí, pessoal. Geometria plana, tô abrindo. Aqui! Ai, ai. Nossa, são questões tão. Nossa, olha essa outra. Olha essa daqui. Meu Deus do céu. Questão da FUVEST, do Enem. Meu Deus. Calma aí. Tem uma questão que eu conheço, cara, que é uma questão tão boa, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Questão da FUVEST, tá? Cara, sabe o que eu vou fazer pra trazer essa questão da FUVEST aqui? Ó, espera. Ah, deixa eu ver se isso vai funcionar. Ah, não. Tá bom, não tem problema não. Eu perdi a nota, tá? Só pra vocês entenderem o que aconteceu. Eu vou ter que refazer isso tudo de novo. Não tem problema não. Já tá tudo pronto no caderno mesmo? Ô, por que que eu fui inventar de fazer isso, velho? Ô, raiva, meu irmão. Nossa. Olha aí, ó. Essa bosta aí, ó. Perdi tudo. Vou refazer depois. Não tem problema não. Vou refazer agora, tá? Não agora, mas eu vou refazer. Podem ficar tranquilos, tá? Raiva, mano. Sabia que não era pra eu ter tentado isso. O problema do Nudes é esse. É mais a medicina? Não, é tudo, tá? É tudo, tá? É tudo. Eu vou fazer aqui, ó. Essa questão da FUVEST rapidinho. E eu prometo pra vocês que eu vou disponibilizar todo o material pra vocês de novo. Que raiva, meu irmão. Sorte que eu já tenho o material todo pronto na folha de caderno. Então, simplesmente é só eu vir passar limpo. Fica até mais organizado. GH, GFE, D, CB,
FG. Uhum. Aí, é um negócio assim, ó, mais ou menos. A questão da FUVEST é um negócio mais ou menos assim. Ô, raiva, nossa, vocês não têm noção como eu tô com raiva de fazer isso. Amanhã de manhã, quando eu parar, amanhã de noite eu mando tudo, porque agora eu vou ter que finalizar a redação. E aí amanhã de manhã eu estudo, etc. Aí amanhã de noite eu prometo pra vocês que eu mando todo o material de polígonos de novo. Tentar recuperar o arquivo ou eu refaço ele de novo. É bom que fica uma forma de revisão pra mim. E uma forma de aprendizagem de nunca mais fazer isso. É, vale a pena estudar pra ele? Vale. Tá doido? O Vest é bom demais, é um vestibular difícil, tá? Mais difícil que o Enem. Em relação ao conteúdo, é claro, tá? Bora aqui fazer o último exemplo, que esse aqui nesse caso é um exercício. Para mim falar algumas coisas com vocês também, antes de eu desligar. E aí a gente bater um papo rapidinho para uma coisa que eu vou contá-los. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questão falou o seguinte: prolongando-se os lados de um hectógono convexo A, B, C, D, E, F, G, H, obtém-se um polígono estrelado, tá? A gente meio que prolongou. O desenho não tá igual na questão, tá? É por isso que se você for olhar aqui, não vai estar 100% prolongado. É como se a gente tivesse feito isso daqui, ó. Só que, ó, prolongou, 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 prolongou. Só que no da questão tá certinho. O meu desenho ficou uma bosta. Aí, olha o que a questão pergunta. A soma de A1 a 8, esses ângulos aqui, ó, esse A1, A8, esses ângulos tetas, esses alfas aqui, ó, são os ângulos, então, o alfa é o ângulo externo, que a questão diz, que é o prolongado. Se eu tivesse tirado a foto, ficaria melhor. Fica prolongado. Já sei o que eu vou fazer. Por que eu não pensei nisso antes de corromper o arquivo, de tentando tirar uma foto enquanto gravo na transmito a tela? Tá aí, ó. Essa é a questão. Qual é a soma desses ângulos externos, pessoal? Qual é a soma de todos os ângulos externos que eu acabei de falar de um polígono qualquer? 360 graus. Resposta: 360 graus. Não precisamos de nenhum cálculo. Era só saber que a soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. E sabe quantas pessoas acertaram isso? Bom, pela plataforma que eu uso de estudos, 48% das questões. 48% das pessoas só acertaram a questão. Isso que o professor ainda deixou claro, que a soma dos ângulos externos é 360 graus. A galera vê FUVEST, fala assim, putz, é mole. É mole, rapaziada, mas se vocês não soubessem da soma dos ângulos externos sempre, em qualquer polígono ser 360, não ia ser mole, não. É um tipo de questão que se eu não soubesse disso, eu ia olhar e falar assim, putz, vai ser cheio de cálculo, eu vou pular. É só vocês que iam fazer isso, se vocês não soubessem? Vamos ser realistas aqui, sem ser egocêntrico. Você olha assim uma questão assim, você não sabia que a soma dos ângulos externos daria 360. Não sabe disso. E agora uma questão dessa, putz, eu vou pular na hora. Não, principalmente se for no Enem. Vou pensar, pô, não vai ter nada até aí, não vai me prejudicar.